Dizem que há momentos na história em que o céu e a terra se encontram, instantes em que o véu entre o divino e o humano é rasgado, e o homem comum tem diante de si a visão da eternidade. Mas há um momento que ultrapassa todos os outros. Um instante em que a glória de Deus brilhou em carne humana, e os olhos de 3 homens simples viram o impossível. Poucos sabem o que realmente aconteceu naquele monte distante, onde o vento parecia falar e a luz cortava as nuvens como uma espada de fogo. Hoje, você ouvirá o relato daquele dia, o dia em que o próprio Deus revelou sua face aos homens. Naqueles dias, quando o silêncio do deserto envolvia o Filho do Homem, ele chamou 3 homens dentre os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduziu para o alto de um monte distante, onde o vento sussurrava como se o próprio céu esperasse algo acontecer. O sol caía sobre as pedras antigas, e a montanha se erguia como um trono entre as nuvens. O ar estava denso, como se o tempo parasse para assistir o que estava por vir. Enquanto orava, o rosto de Jesus começou a mudar. Uma luz pura, mais forte que 1000 tochas, surgiu de dentro dele, não como algo que vinha de fora, mas como se o próprio céu estivesse se revelando através do homem. Suas vestes tornaram-se brancas como a neve, e diante dele apareceram Moisés e Elias, os profetas de eras antigas, os que haviam falado face a face com o Eterno. Pedro, tremendo, tentou falar, mas sua voz era pequena diante da glória que o cercava. Senhor, é bom estarmos aqui. Faremos tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas mal ele terminara de falar, uma nuvem luminosa desceu sobre o monte, e dela saiu uma voz que fez o coração da terra estremecer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aquela voz não era como o som de trovão, mas como o rugir de águas profundas, ecoando dentro da alma, partindo o espírito em reverência e temor. Então, o toque suave do mestre os levantou. A voz que criou os mundos agora falava com ternura. Levantai-vos e não temais. Eles ergueram os olhos, e não viram mais ninguém, senão Jesus, o Filho do Homem, com o semblante sereno, mas com a eternidade refletida em seus olhos. Desceram do monte em silêncio, o som de seus passos misturado ao vento. Nenhuma palavra poderia descrever o que viram. O céu havia tocado a terra, e eles compreenderam que diante deles estava o próprio Deus encarnado. Naquela montanha, o invisível se revelou, o tempo se curvou diante da eternidade, e os homens comuns testemunharam a glória que existia antes da criação. O monte ficou em silêncio novamente, mas o eco daquela voz ainda ressoa pelos séculos. Este é o meu filho amado, a ele ouvi.